Olá, queridos, boa noite. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Artes. Nós vamos estar falando sobre a unidade 2 ainda, essa última videoaula dessa unidade. Vamos falar sobre o pop art, pessoal. O pop art, ele foi um movimento, tá, artístico que surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra por volta de 1955 e se converte num estilo característico dos anos 60, tá certo? Mas antes, é importante que vocês entendam uma coisa. É interessante que vocês entendam o seguinte: esses artistas, né, que criaram esse movimento, eles se baseiam anteriormente a dois sociólogos alemães, tá? Um é Theodor Adorno e Max Horkheimer. Eles criaram um livro, um artigo, na verdade, chamado Dialética do Esclarecimento. Eu li 3 ou 4 vezes para entender, porque é rebuscado, né? São os crânios. Mas eles provocam, né, reflexões das pessoas quanto o que eles chamam de indústria cultural. O que seria indústria cultural, né? É o fato da televisão, da mídia, criar produtos para a massa, instigando a massa. Quem é a massa? As pessoas de classe média, a classe média baixa, a consumirem para além das suas possibilidades. Além disso, ele faz uma crítica porque a indústria cultural, né, a TV, o cinema, o rádio, que era na época deles, né, eles criam essas ideias em 1944, né, há quase 80 anos atrás. Eles fazem uma crítica porque a indústria cultural, ela sabe que quem compra os produtos que ela põe a propaganda, que ela instiga a consumir, são pessoas que não têm uma criticidade, que não têm conhecimentos profundos, teóricos, para se posicionar contra ou a favor, de articular, né, saberes. Eles fazem uma crítica social tanto à cultura popular de massa, né, aos que fazem esse tipo de produto, de mídia, e também às pessoas pela falta de criticidade nelas, tá? Então, Adorno e Horkheimer, eles sinalizam, por exemplo, que na época do nazismo, o que Hitler e seus adoradores gostavam se tornava popular, ia para a mídia como um sinal de coisa boa. Isso era aderido nos desenhos, por exemplo. Tem um desenho animado do Pica-Pau que eles põem uma música clássica de um dos amigos do Hitler, que ele ouvia enquanto as câmaras de gás matavam os judeus. Então, percebam que a música que servia de fundo musical para uma tragédia como essa, de um ser humano matar o outro, era inserida pela mídia em desenhos infantis e era aplaudida, e era aceita. Ninguém criticava, porque as pessoas não tinham conhecimento para isso, para saber, né, que Nietzsche, eu acho que foi Nietzsche quem fez. Não vou falar nomes porque eu agora não me lembro para não cometer gafe, né, erro. Mas é um exemplo. Um outro exemplo que é fato. As pessoas estão ficando com a capacidade de interpretação tão pequena, que eles criaram o sinal sonoro de aplausos para as pessoas saberem quando rir e quando não rir diante de uma comédia. Ou as comédias são bem ruins e as pessoas não conseguem rir, ou, que é o mais provável, as pessoas não conseguem interpretar uma piada, principalmente um humor cítrico que fala, né? Ácido.
E eles precisam colocar esse som ao fundo para meio que sinalizar, ó, pessoa que está aí olhando e não tem criticidade, não tem interpretação, sorri agora. Ou chore agora. Ah, aquele barulhinho ao fundo, né? Então, isso não é palavra minha, tá? Isso são colocações de Theodor, né? Horkheimer, Adorno, Theodor Adorno e Max Horkheimer, Adorno e Horkheimer, na dialética do esclarecimento. Então, eles vêm mostrar que a mídia, ela faz uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas e que à medida que elas assistem muito à televisão, elas vão perdendo a criticidade, a interpretação, o argumento, elas deixam de ler livros, elas deixam de se intelectualizar e elas passam a ficar à mercê daquilo ali. Isso eles concluíram há 80 anos. Mudou alguma coisa? A gente sabe que não, né? A gente sabe que a mídia, ela manipula quem está atrás da TV. E agora, não é só mais a mídia, é também as redes sociais, que manipula quem está atrás através de memes, através de vídeos, muitos deles falsos, com informações falsas. Para quê? Para continuar com o povo na mão. Então, eles fazem essa crítica em 1944 e depois, 10 anos depois, né, em 55, surge esse movimento pop art. O pop art, ele surge num período pós-guerra, em que os Estados Unidos está com a economia estabilizada, em que há uma esperança de melhoria, de progresso, e existe um incentivo grande para se comprar os novos objetos tecnológicos, dentre eles a televisão. E à medida que as pessoas compravam a televisão, elas tinham acesso a propagandas de consumo, como é hoje, né? No intervalo de uma novela, no intervalo de um jornal, vem propaganda de sorvete. Na minha época, quando eu era pequena, tinha propaganda até de cigarro. Eu me lembro da propaganda do Hollywood, do Derby. Hoje não é mais permitido, mas havia isso. As pessoas, elas se sentiam seduzidas a fumar porque era chique, porque era bonito, porque o artista A e B estava fumando, porque era elegante numa roda de amigos estar com cigarro na mão. Mal sabiam elas que estavam entrando num vício e que hoje já não se faz mais propaganda, as carteiras de cigarro têm aquelas imagens fortes, justamente para chocar, porque o Ministério da Saúde hoje gasta muito ainda com pessoas que morrem devido ao mau hábito do fumo, né? Então, o pop art, ele foi criticado pela forma como que a população foi instigada a comprar e usar produtos que às vezes ela nem queria usar, mas porque era moda, por estar na moda. Então, o termo pop art é uma abreviação da palavra em inglês que significa popular arte ou arte popular, arte do povo. Foi utilizada pela primeira vez em 1954 pelo inglês Alloway, tá? Alloway, Lawrence Alloway. Ele é considerado o pai da pop art, tá? Foi ele quem criou esse nome, para denominar a arte popular que estava sendo criada em publicidade, no desenho industrial, nos cartazes, nas revistas ilustradas e em outros modos de comunicação, tá? A técnica que predominava nessa arte era a colagem, fazer panfletos, cartazes, utilizando dos objetos que estavam sendo utilizados na época. Tipo, a Coca-Cola era o ícone de popular, todo mundo beba Coca-Cola, sempre Coca-Cola. Lembra dessa propaganda, né? O pop art, então, ele pega panfletos, jornal, ícones pop, artistas como, na época, a Marilyn Monroe, depois o Michael Jackson, para criar cartazes criticando o consumismo, criticando essa indústria
popular de massa, essa indústria cultural, ela é chamada de indústria cultural. A indústria, a mídia, que usa um meio de divulgar um produto para que ele venda em massa. Um grande exemplo disso era as sopas Campbell, que foi uma que eu mostrei lá no início, né, da nossa aula, que eu perguntei para vocês do que a arte era feita. E aí eu mostrei a sopa, que foi um dos ícones desse movimento. As sopas, aqui, ó, Campbell, que era o seguinte estilo. Ah, para que você vai chegar em casa e fazer uma sopa? Compra pronto, né? Talvez esse foi o princípio das propagandas de comidas de fast food, talvez nasceu daí essa praticidade, né? Era o período da indústria, da tecnologia, do produzir em massa, né? Então, para que você vai comprar uma calça no alfaiate, né, com alfaiate, com vai lá nas lojas americanas, na Renner, e compra lá, tem várias. Então, se exalta muito a indústria, o consumo, o exagero de compra de produto, produção de lixo exacerbada, tá? E os artistas da época, né, eles criticavam justamente isso. Teve um grupo de artistas chamado Grupo Independente nos Estados Unidos que vai fazer essa crítica por volta de 1952, um pouco antes desse inglês, né? E eles criticam o consumo excessivo baseado nas ideias de Adorno e Horkheimer, que são pessoas, né, que tinham criticado isso anteriormente. Eles, integrantes desse grupo independente, é o Lawrence, Hamilton e também o Eduardo Palocci. Esses são os americanos famosos por criar esse movimento, tá? O objetivo era de quê? De abraçar e desconstruir imagens pertencentes às culturas de massa, a chamada cultura pop, feita por grandes multidões. Então, a ideia era criticar aquela pessoa que pagava, um exemplo, tá? R$ 350 na camisa da Coca-Cola, feita de algodão, feita do mesmo corte, do mesmo material da Malve. Mas por que ser da Malve, que é popular, né, que é barato, não tinha tanto valor quanto da Coca-Cola. Então, iam artistas vestidos com essa camisa e falar, né, posar e tal, instigando as pessoas a comprarem. Então, isso aí é a crítica. É a pessoa pagar muito, muito mais por um objeto de marca, por uma marca, por um produto que tem o mesmo valor ou qualidade, ou às vezes até inferior a um outro produto. Então, essa era um pouco da crítica, né, desse consumismo desenfreado. E a ideia do pop art, né, o símbolo era as sopas Campbell, como eu falei, a crítica à TV, às mídias e um incentivo exagerado ao consumismo. E a ideia do grupo, né, era fazer uma crítica com colagens, passando essa ideia aí, né, de arte. Ela tinha a ideia de ser uma arte romântica, sensual, sexual, popular, ousada, passageira. Então, assim, era uma sátira moderna, digamos assim, né? O pop, aqui deveria ser um P, né? O pop art técnica. Nas obras artísticas da pop art, o uso de elementos criados a partir de novas tecnologias do século XX constitui os tradicionais pincéis, tintas e quadros. Ou seja, as colagens, elas passam a ter mais importância ou a mesma importância que as pinturas feitas a óleo, tá? Os artistas, então, eles vão usar e abusar dos cartazes, dos jornais da época, das revistas, de quadros de isopor, de poliéster, de goma, espuma, acrílico. Foram muitos artistas plásticos que utilizaram esses objetos mais modernos, telas que tinham objetos pregados, né, em alto relevo.
Algumas das obras icônicas do movimento pop art são as garrafas de Coca-Cola, as famosas sopas Campbell, criadas por Andy Warhol, acho que deve ser isso, e um dos nomes mais importantes do pop art. Vocês já viram arte feita com materiais reciclados? É claro que sim, né? É importante dizer que o movimento pop art, antes da gente chegar aqui, só um adendo. O movimento pop art no Brasil, ele vem aparecer bem depois de que aparece lá fora. Ele surge na época da ditadura militar e Romero Brito, por incrível que pareça, né, embora ele não tinha muito tempo de vida, ele na ditadura militar, botar aí década de 70, né, 78 acaba o período. Então, um das pessoas, né, um dos artigos que eu li, remonta-se a ele. Seria uma arte popular mais moderna, digamos assim. Por quê? O Romero Brito, ele também faz uma crítica ao consumismo, né? Mas na época da ditadura militar, o artista famoso foi Antônio Dias, tá? Que fazia uma crítica à cultura popular de massa, ao consumismo desenfreado, certo?